E você se encontra em meio ao deserto. E você tem questionado a Deus, mas por quê? Depois de tudo que eu passei, depois de aquele tamanha escravidão que eu vivia, eu clamei a Deus, eu clamei ao Senhor, Ele me tirou, Ele me resgatou, mas Ele me colocou no deserto, onde não há abundância, não há variedade de coisas para você, aonde você sente sede, você sente frio, você sente calor, fome, e você não sobeja, você não sobeja. Você tem sede, sua sede é eliminada, você sente fome, a sua fome é saciada. Você come umas colherzinhas de alimento, um ovinho frito, um copinho de água ali do lado. E você precisa de uma roupa para o frio, uma veste, você tem aquela roupa específica. E ali supre, mata o seu frio. E no calor, você tem sentido muito, muito calor. Porém, você tem encontrado sombra. E de repente você precisa ir trabalhar, precisa fazer algo, você tem o seu carro, você nunca consegue encher o tanque, mas você coloca sempre os pouquinhos litros ali, que você sabe que você vai conseguir chegar até o local e vai conseguir fazer mais alguma coisa e retornar. Não tem te faltado, não tem te faltado, tem? Deus, quando tirou o povo do Egito à base de tantas pragas, né? Tantas coisas que ele enviou. Na verdade, Deus ele queria realmente destruir Faraó, ele queria destruir o exército de Faraó, ele queria acabar com tudo aquilo. Então o próprio Deus endurecia o coração dele, para que ele viesse a provar a cada tentativa de escravizar mais e continuar mantendo, que 430 anos manter aquele povo escravizado ainda era pouco para ele, porque ele ficaria com o povo escravizado eternamente, né, para Faraó. E Deus, mesmo endurecendo o coração de Faraó, não deixou de atender às necessidades do seu povo. Aquele povo que foi escolhido por ele. Aquele povo que os seus pais, os seus antepassados, eram os homens quais Deus se apresentou. E Deus, tão grande, maravilhoso, poderoso que é, ele preparou cada passo. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia, ele é um Deus estrategista, ele é o Deus de guerra, general de guerra. Ele é o soberano, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele tudo ouve. Ele é repleto, ele é transbordante, ele de sabedoria, de inteligência, de raciocínio, de dinamismo, de... Deus é tremendo, Deus é Deus. E Deus ele não queria livrar aquele povo somente um pouquinho, somente por alguns momentos ou somente das mãos de alguns, de um soldado, de um capitão, né, do exército de Faraó, ou somente da mão de Faraó. Não, ele queria libertar realmente de toda a perseguição, de toda a escravidão e destruir os inimigos. Sim, porque aqueles que lhes escravizam são os teus inimigos e os inimigos de Deus. Aqueles que te escraviza
ele não tem noção de quem é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tenta impedir que você sirva ao Senhor, que tenta impedir que Deus te use, que Deus te resgate, que Deus te coloque no lugar onde Ele quer que você esteja, ele não sabe quem é o Deus. Ele não faz ideia. Não, de nada disso. E Deus, ele é um Deus que se ele tirou da escravidão, se ele tirou de 430 anos da escravidão e colocou no deserto, é porque ele cuidaria. Se ele escolheu aquele caminho, de repente parecendo mais distante, de repente teria um outro caminho que seria mais rápido. Ele escolheu aquele caminho, o deserto. Foi para cuidar daquele povo, foi para proteger aquele povo, foi para que aquele povo não viesse a desistir de deixar de ser escravo. Deus, ele queria que aquele povo não olhasse para trás, que eles não desejassem voltar para trás. Ele queria que aquele povo, mesmo demorando, chegasse à terra prometida, a terra maravilhosa e abençoada que ele escolheu para esse povo. E Deus usou o seu servo e abriu o mar vermelho e tornou-se grandes muralhas de um lado e de outro. Quão grande e maravilhoso é o Deus Todo-Poderoso. E aquele povo passou entre o mar, entre aquelas paredes de água, 100 metros de altura. E ao chegar do outro lado, o povo estava temendo que o exército alcançasse de Faraó. E Deus mandou que abaixasse as águas e destruiu os inimigos. Muitas das vezes, aqueles inimigos que perseguiram, que nos destruíram, que fizeram algo terrível contra nós, de repente a gente pensa, poxa, Deus não está vendo? Deus não viu o que fizeram comigo? Deus não viu tamanha maldade, crueldade que fizeram comigo? Que desamor! Tamanha falta de consideração, de respeito. Deus não está vendo o que fizeram? Por que Deus ainda continua endurecendo o coração daquelas pessoas? Por que eles continuam ainda não produzindo frutos de arrependimento? Por que eles continuam ainda tramando mal contra mim? Porque vai chegar um momento em que você aí, no caminho do deserto, Deus te protegendo e usando da sua tremenda e tamanha, estrondosa inteligência e sabedoria, Ele vai dando asa aos teus inimigos. E vai chegar o momento em que eles serão destruídos. E Deus faz questão que você presencie esse momento. Por isso, só por isso, esses teus inimigos que você não se conforma, que eles não se arrependem, que eles não produzem frutos de arrependimento, essa pessoa que tanto te fez mal, que tanto te prejudicou, vai chegar o momento certo, calma. E não reclame do deserto que você esteja passando, porque é Deus que está te preparando. No deserto a gente aprende muitas coisas, no deserto a gente testemunha os milagres do Senhor, no deserto a gente prova do cuidado do Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas almas. No deserto, o arroz com ovo, ele se torna muito mais delicioso do que qualquer outro tipo de prato, de picanha, de sushi, de seja lá o que for. Ele se torna muito mais saboroso. O pouquinho de água para matar a sua sede,
Ela é mais deliciosa do que qualquer suco natural, bem feito, maravilhoso, da fruta docinha. Você tá entendendo? Então não fica reclamando do deserto que você tá passando. Não fica desesperado, achando que isso vai durar para sempre. Até quando? Até quando? Eu não sei, eu tô falando aqui de alimento, eu tô falando, né, a coisa física, mas calma, tenha calma. Deus, ele vai te tirar desse deserto, seja na sua vida emocional, sentimental, seja na sua vida, enfim, pessoal, várias outras áreas. Ele vai te tirar. Tenha calma. Tenha calma. Deus, ele não deixou faltar proteção para aquele povo. Deus, ele não deixou faltar pão. Ele não deixou faltar carne. Deus, ele deu tudo na medida certa. E ele mandava diariamente, durante 40 anos, ele mandava diariamente o pão para o povo. Todos os dias. Ele só não mandava no 7º dia, que era o descanso. Mas no 6º dia, ele mandava a quantidade que eles precisavam para fazer a refeição daquele dia e do próximo dia, aonde Deus não mandaria. Então tente absorver o máximo que você pode, cada detalhe do que Deus te manda, cada sustento que Deus coloca nas tuas mãos, na tua vida, cada livramento, cada proteção. Tente reconhecer ao máximo possível tudo que Deus tem feito por você. Porque vai chegar o momento aonde você vai dar de cara com aquele lugar que emana leite e mel. Aquele lugar tão maravilhoso, tão lindo, que Deus te deu de presente. Que Deus deu de presente àqueles que o buscam, que o amam, aqueles que o temem, aqueles que verdadeiramente desejam a vida eterna com Cristo, a sua salvação. Deus, ele conhece aqueles que o amam de verdade. Deus, ele conhece. E Deus, quando Deus pega uma responsabilidade, uma guerra, ele vence. E mais, ele te dá de presente e de bandeja os inimigos nas tuas mãos. Seja presenciando, visualizando a destruição deles. Continue santo, continue santificado, continue fugindo do pecado, continue resistindo ao inimigo, continue caminhando dentro das leis do Senhor, dos mandamentos do Senhor, da vontade do Senhor. Continue seguindo reto, continue fazendo as coisas certas. Não escolha caminhos aonde pode, ao seu entender, facilitar alguma coisa para que você venha alcançar o propósito mais rápido. Não faça isso. Faça o que é certo. Faça o que é verdadeiro, o que é correto. Não busque alternativas, caminhos, meios, decisões, trabalho, seja lá o que for, que não seja correto diante de Deus. Continue. Deus, ele com certeza está cuidando de ti. E seja grato por isso. Shalom, shalom.